E aí galera, beleza pessoal? Gente, estamos de volta aqui para mais uma aula de noções de programação em Python. Hoje a gente vai falar de laços de repetição, ou em inglês loops, né? Então, loops essencialmente é uma maneira de você repetir uma tarefa, né? De forma automática, sem necessariamente você precisar repetir um comando, né? Repetir uma chamada a uma função, por exemplo, né? Então, por exemplo, se você quisesse imprimir na tela 3 vezes, né? Como a gente já fez várias vezes aqui, imagina aí que você quer imprimir na tela uma palavra qualquer, né? Você quer imprimir aqui a palavra cachorro, né? Então você vai em print cachorro, você vai print cachorro, print cachorro. Então, até 3 vezes, né? Se você quiser rodar esse código aqui, deixa eu até colocar aqui. Esse é o nosso quarto, né? Quarto encontro, quarta aula. Então eu vou chamar aqui de exemplo 04. Acho que estou chamando de exemplos, né? Então, tudo bem, você imprime 3 vezes, né? Mas imagine aí que você quer rodar isso aí várias vezes, né? Se eu quiser rodar isso aí dezenas, milhares de vezes, né? Eu teria que repetir esse código. Você teria que repetir essa expressão aí, print, várias vezes, né? Então, os loops vai possibilitar você a criar um conjunto de código, um código, na verdade, que vai resolver esse problema, né, de forma mais inteligente. Então, o primeiro deles a gente vai chamar de while. Vou chamar ele aqui de while loops. Comentadozinho aí, vocês já sabem o que é isso. Então, esse é um comando comum em todas as linguagens de programação, beleza? E ela vai repetir um código várias vezes de acordo, né, com uma condição. Então imagine aí, eu quero repetir algo enquanto uma condição for verdadeira. Como é que eu faria isso? Em Python eu faria simplesmente isso. While, veja que é uma palavra reservada, ela já ficou destacada ali. Eu posso dizer while o que? Uma certa variável for, por exemplo, diferente de 0. Mas quem é essa certa variável i? Eu tenho que dar um valor aí, né? Então vou dizer i então é igual a 1. I é igual a 1. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Enquanto i for diferente de 0, o dois pontozinhos aqui, né? A indentação já feita, eu vou dizer imprima cachorro, né? Se você observar, você vai sempre estar imprimindo cachorro aí, né? Porque i é 1, enquanto i for diferente de 0, o que é que ele está dizendo? Essa é a sintaxe, né? Imprima cachorro. Então ele vai ficar imprimindo cachorro. Claro, gente, que esse exemplo que eu estou dando aqui não é um exemplo habitual que você vai estar comumente utilizando, né? Mas na prática da programação, essa estrutura é muito comum, né? Então, embora aí esse código aí execute a palavra cachorro várias vezes, né? Ela nunca vai terminar. Isso vai ser executado forever, para sempre. Então, sempre que você for trabalhar aí com while loops, né? While a gente chama de laços de repetição, né? É importante que você tenha uma condição, uma forma que faça com que esse while pare em algum momento, né? Porque i aí, no caso, sempre vai ser 1 e nunca vai ser igual a 0. Então, enquanto i for diferente de 0, imprima cachorro. Então, ele sempre vai ser diferente de 0. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso fazer uma forma
que esse i em algum momento se torne zero. Então, para eu consertar isso aqui, eu tenho que continuar meu código aqui e dizer, por exemplo, que i vai receber, por exemplo, o próprio valor de i menos 1. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que i aqui vale 1, i aqui é diferente de 0, imprima cachorro. E agora vai valer quanto? I, que é 1, menos 1. E vai ser quanto? 0. Aí ele volta para cá, tá? Quando ele voltar para cá, ele vai perguntar 0, né? Que é o valor atualizado de i. É diferente de 0? É. A gente comentou sobre laços já na primeira aula, né? Assim, deu uma ideia, não foi? 0 é diferente de 0? Desculpa, não, né? Então ele... 0 é igual a 0. Então ele não vai mais rodar esse código, cachorro. Ele vai pular. Né? Então vamos fazer algumas práticas aqui. Vou botar aqui como 10. Certo? E vou mandar rodar. O que é que aconteceu? Cachorro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por quê? É porque eu botei um 10 aqui, ele imprimiu 10 vezes? Não. Entenda a lógica. I igual a 10. 10 é diferente de 0? Sim. Então imprima o cachorro. Ele imprimiu o cachorro. Agora I vai ser quanto? 10 menos 1. I vai ser 9. Ok? Ele sobe. O fluxo do código sobe para cá de novo e ele continua perguntando. I é diferente de 0? Quanto é I? 9. 9 é diferente de 0? É. Então imprime o cachorro. Ele vai fazer isso até I, imagina aí quando I chegar igual a 0. Mas para I chegar igual a 0, antes I foi 1. 1 é diferente de 0? É. Então ele imprimiu quando I era 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E quando I era igual a 1. Aí ele imprimiu o cachorro 10 vezes. Na 10ª vez, foi essa. Ele aqui, I era 1, e 1 menos 1 é 0. I passou a ser 0. Quando ele subiu, ele perguntou, 0 é diferente de 0? Não. Ele sai, não tem mais nada para fazer, termina o programa. Beleza? Agora a gente pode melhorar esse código, porque veja só. Nesse caso, eu posso controlar de forma mais, digamos assim, inteligente o nosso valor no loop, né? Através do controle da variável i. Mas não é comum que a gente vá, nesse caso aí, subtraindo, né, o valor de i. A gente normalmente utiliza contando, né? Então, por exemplo, eu posso iniciar realmente i igual a 1 e dizer assim, enquanto, né, while i, se eu quero imprimir 10 vezes ou 3 vezes, eu posso dizer enquanto i menor ou igual a quanto? A 3. Eu vou fazer o que? 2 pontos, né? Identou. Aí eu vou fazer o que? Imprima. Aqui é um exemplo, né, galera? Imprima a palavra cachorro, mas imprima qualquer coisa. Eu faça qualquer coisa. Abre um programa, grave no disco. São infinitas coisas que você vai poder fazer aqui. Então, feito isso, eu não concluí, né? Porque i vai ser sempre menor ou igual a 3. Se eu rodar isso aí, ele vai ficar infinitamente rodando. Então, i é igual a menor ou igual a 3? Sim. Aí eu tenho que dizer o quê? Agora i vai ser igual a quanto? I mais 1. Porque na próxima i vai ser 2. Imprimiu 3 vezes. Depois ele imprime. Aí é 3. Aí ele imprime. Porque 3 é menor ou igual a 3. Aí depois i vai ser 4. Aí ele não vai imprimir mais. Então ele imprimiu quando i era 1. Aí ele imprimiu quando i era 2 e quando i era 3. Certo? Então são diferentes formas de você trabalhar aqui com o while. A gente poderia também mudar esse próprio código aqui, né, começando o i com 0. Não tem problema. E eu digo while. Só que aqui, ó,
eu teria que fazer enquanto i menor do que 3 para ter o mesmo resultado. Imprime cachorro. Agora i recebe i mais 1. Mesma coisa. Dá no mesmo. Ele vai imprimir quando i é 0, que 0 é menor do que 3, e vira 1. Ele sobe, imprime, porque 1 é menor do que 3. Ele vai, vira 2, imprime, que 2 é menor do que 3. Ele vai, vira 3, não imprime mais, porque 3 não é menor do que 3. Certo? Uma outra maneira da gente incrementar essa variável i é também utilizando, eu vou só copiar aqui, essa estrutura aqui, ó. Aprendeu? Entendeu? O que é que isso quer dizer? Esse operador, isso é um operador mais igual, está dizendo que eu estou somando o próprio valor de i já com, atual, né, que existe, com a variável 1. Com o valor 1, desculpa. Tá? Você vai rodar e vai ser a mesma coisa. Show? Então, ele só vai parar quando i for igual ou, na verdade, quando igual ou maior do que 3, né? Porque eu poderia incrementar isso aqui de 2 em 2. Se eu incremento isso aqui de 2 em 2, o que é que ele está fazendo? Ó, por quê? Não é porque eu botei um 2 aí que ele imprime 2 vezes, tem nada a ver. Vamos entender a lógica. I é 0. Se tem dúvidas, vai anotando no caderninho. I, valor de I, 0. 0 é menor do que 3? É. Imprime cachorro. Valor de I é I mais 2. I não é 0? 0 mais 2, 2. I é quanto? Nesse momento aqui. 2. Subiu. 2 é menor do que 3? É. Imprime cachorro. Certo? E é quanto agora? 2 é o atual mais 2. É isso que ele está querendo dizer aqui. Aí vai ser 4. 4 é menor do que 3? Não. Então ele vai parar de imprimir quando i não for menor do que 3. Ou seja, for igual ou maior do que 3. Nesse caso aqui ele não vai chegar a ser igual, né? Ele vai ser 0, 2, 4. Entenderam a lógica? Isso é a mesma coisa disso. Isso é a mesma coisa disso. Tá? Tô dando Ctrl Z aqui para deixar aí. Beleza? Galera, outra forma de você iterar em Python é usando o loop for. É um loop que você define, também é utilizado em outras linguagens de programação, que muda mais o estilo. Ele define já basicamente quantas vezes você quer iterar, né? Então, por exemplo, se você, para você entender melhor como funciona o for, né? Imagina que você tem uma lista de números, uma lista de valores, uma lista de materiais, de compras, de produtos, o que seja. Você tem uma lista. E aí a gente vai começar a trabalhar com listas em Python. Listas está em nossa vida, né? Então o for, ele vai iterar normalmente em Python numa lista desses itens. E a gente vai começar a estudar agora para vocês entenderem. Por exemplo, se você tiver aqui, ó, entenda esse código, for, faça aí variar aonde a estrutura é essa, a sintaxe, a forma de escrever, tá? Faça aí variar em quem 0, 1 e 2, ou seja, isso aqui é uma lista em Python. Ele está dizendo o seguinte: faça a variável i ter os valores 0, depois suba, depois ela vai ter o valor 1, depois suba e ela vai ter o valor 2. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer: eu não faço nada, né? Eu nem usei esse valor 0, 1 e 2. Eu mandei ele imprimir 3 vezes, certo? Veja que este código é mais limpo comparado com o while, né, anterior.
né? Faz a mesma coisa. Aqui eu vou dizer que a variável i vai ser 0, depois vai ser 1 e depois vai ser 2. Quer ver uma coisa? Vocês entenderam o que está aí? Mandei ali. No primeiro controle, imprima cachorro e imprima o valor de i, 0. Imprima cachorro e imprima o valor de i, 1. Imprima cachorro e imprima o valor de i, 2. Se eu quiser fazer o inverso, certo? Ele imprimiu o valor de i e depois o nome cachorro. Então esses são os valores de i. Veja que o código fica mais limpo do que o while. E aí, nesse caso, ele vai iniciar com 0 e depois ele vai ter esses valores atribuídos a ele. Ele não vai ter um incremento aqui. Beleza? A gente pode estar sempre melhorando, né, gente? E tentando trabalhar com diferentes formas, né? Principalmente em Python. Nesse caso aí, se você, por exemplo, quiser fazer uma iteração, não confunda interação com iteração. Interação é de interagir. Iteração é de fazer várias repetições como essa. Por exemplo, eu quero... Digamos que eu quero criar um código... Imagina aí que eu quero criar um código que eu vou iterar aqui milhões de vezes. Eu iria ter que escrever o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Não faz muito sentido. Então, tem uma forma mais inteligente de fazer isso em Python. É você dizer assim, ó, faça aí variar um range. O que é um range em Python? Né? Um range, essa função aqui em Python, que eu vou definir quantas vezes eu quero iterar no laço. Então, tem uma intenção. Eu quero iterar, por exemplo, eu não vou botar muito não, mas eu vou botar aqui 300 vezes. Tá? Só para você ver. Então, neste caso, a gente vai ter o valor de i variando aí em 300 valores. Né? Veja como vai funcionar isso aqui. Eu vou mandar imprimir, print. Eu vou mandar imprimir só o i. Olha o que ele imprimiu. Até o 299. Ele imprimiu todos os valores de i. Por que até o 299? Porque ele começa com 0. Beleza, galera? Porque ele começa com 0. Então, sempre o i em Python, listas, esses valores aqui. Aqui não, aqui eu poderia fazer isso, tá? 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Se for proposital, eu preciso desses valores em i. Não, preciso que ele itere aqui especificamente nesse bloco aí de código, que no caso só tem um print i, né? Só para simplificar, 300 vezes. Ele vai iterar 300 vezes. Certo? Veja, muitas vezes a gente nem precisa desse valor de i. Tá? Então nós podemos ainda melhorar esse código. Porque muitas vezes a gente não precisa desse i explícito no código. Tá? E aí em Python a gente pode utilizar, né, de forma, digamos assim, oculta,
né, essa variável quando a gente não tem, quando isso não tem significado para o nosso código. É porque às vezes você não tem o uso dessa variável i no código e você fica, eu iterei i aqui de 300 vezes, mas eu estou usando i para quê? Para nada. Às vezes eu uso. Por exemplo, nesse caso aqui eu estou usando o i aqui dentro do código para mostrar o valor de i para vocês. Mas às vezes o valor do índice não está sendo usado para nada. Então, em Python a gente faz assim, ó, for underline in range, eu vou botar aqui menor, 30, tá? Manda imprimir, aí eu vou imprimir aqui cachorro. Ali eu estava usando o valor de i, né, para alguma coisa. Aqui eu não estou, então não preciso. Né? Muda o que o código? Se eu quisesse usar um i aqui, muda em nada. Muda em nada. Funciona do mesmo jeito. Só que aqui fica parecendo que eu estou usando a variável i para alguma coisa. Aqui eu já sei que eu só quero fazer uma iteração que vai obrigatoriamente passar 30 vezes por esse bloco aqui. E aí pode ser o código que você quiser. Outras maneiras, olha só que interessante aqui da gente iterar num código. Imagina aí que você quer imprimir isso aí, digamos, a palavra cachorro 3 vezes. Você faz assim. Qualquer outra coisa, tá, gente? É só aqui, ó, um exemplo. Olha aí. Olha que legal, né? Em Python você consegue fazer isso. Isso é meio que você programa da forma que você está meio que falando, né? Então você intencionalmente imprimiu a palavra cachorro 3 vezes. Você poderia também, para que isso ficasse aí, vezes 3, sobrescrever aqui o end. Lembra, a gente já falou disso aqui quando deu uma aula do... Desculpa, faltou só uma coisa. Quando eu dei uma aula sobre o print, a gente falou, né? O barra N aqui vai pular uma linha. Eu acho que se eu fizer assim também, ó. Não. É aqui mesmo. Vou estar pulando uma linha. Perfeito. Certo? Eu pedi para ele imprimir cachorro 3 vezes dessa forma. Um pouco não habitual em outras linguagens de programação. Ok? Veja que usar loops, usar laços de repetição é uma forma que você tem de melhorar até seus inputs, as entradas de dados. Certo? Então, por exemplo, se eu quiser criar um novo código aqui, se eu quiser validar a entrada de dados do usuário, né? Eu quero validar que um usuário vai me dar um valor que seja, ele tem que me dar um valor que seja maior do que 0. Então, por exemplo, eu vou perguntar ao usuário, eu vou dizer aqui idade, uma variável idade, e eu vou perguntar ao usuário, né, input, e vou dizer quantos anos você tem. Atualmente. Quantos anos você tem atualmente? Como isso aqui vai ser um valor, né? Eu vou convertê-lo para um inteiro. E vai transformar esse e vai passar esse valor para a idade. Se o usuário passar um valor negativo, né, a gente vai ter uma idade negativa. Como é que eu posso tratar isso, né? Posso tratar isso da seguinte forma. Eu posso perguntar assim, tá? Olha, se, né, já estudou isso. Se o quê? Você lembra do parênteses, né? Se idade for menor ou igual a 0, né? Ou menor do que 0, tanto faz. Não acaba com 0 idade, não vai estar mais, tudo bem. Vamos lá, se idade for menor do que 0, ou quantos anos, quanto tempo de estudo, né? Pode melhorar aqui, né? Quantos
anos de estudo você tem? Pronto, assim, tá melhor. E aqui eu vou chamar de tempo, só para... E aqui eu vou chamar de tempo. Tá, beleza. Então, se tempo for menor do que 0, deu zebra, né? Aí eu posso utilizar um recurso de Python para dizer assim, como é que eu utilizaria um recurso para dizer assim, volta, pergunta de novo. Eu vou dizer, se o tempo for menor do que 0, eu vou fazer isso de novo, é contra... Ah, fácil demais. Manda ele perguntar de novo. Não, né? Então você pode usar o que aqui? O while, enquanto... Enquanto o quê? Rapaz, deixa eu pensar aqui. Eu posso dizer o seguinte. Se tempo for menor do que 0, eu quero uma forma que ele vá para o enquanto de novo. Continue aqui. Tudo bem, vamos lá. Então eu vou usar um comando chamado continue no Python. Ok. Enquanto o quê? Alguma coisa aqui que seja verdadeira. Porque veja, se isso aqui não for verdadeiro, essa condição aqui tem que ser verdadeira para o programa pelo menos perguntar a você, né? Então a gente faz o quê? Enquanto true. Certo? Enquanto true. Enquanto true é true, ou seja, é verdadeiro. Aí ele vai perguntar. Perguntou, tempo. Quantos anos de estudos você tem? Se tempo for menor do que 0, quer dizer que ele mandou um valor inválido. Eu estou dizendo o quê? Continue. O que é que eu estou dizendo com isso? Ele vai continuar o programa, ele vai voltar para o while. E ele vai ficar aqui. Se não, eu vou dizer o quê? Break, pare. Tudo isso são palavras reservadas. Ó. O if e o else você já conhece. O while eu já expliquei também. Então, o continue e o break. Deixa eu botar aqui, ó. Continue e break. O que é que ele está dizendo? Se o tempo for menor do que 0, continue o programa. Ou seja, continue aqui, ó. Volta, vem e continue perguntando. Agora, se não, ou seja, se ele for igual a 0 ou maior do que 0, break. Na hora que eu dou um break, eu saio desse while. Porque, veja, se eu deixar esse while true aqui, ó, assim, ó, ele é infinito. Ele só vai parar quando faltar energia no seu computador aí, faltar memória. O while true, ele vai ficar rodando, pedindo. Você bota tempo, ele pede de novo. Você bota, ele pede de novo. Você tem que fazer uma forma dele parar. Ele só vai parar se esse valor tempo for ok. Ele só vai parar de te perguntar quando tu botar um tempo ok. Menos 1. Quantos anos de estudo você tem? Menos 10. Quantos anos de estudo você tem? Por quê? Menos é menor do que 0 aqui. Menos 1, menos 10. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai entrar aqui. Ó. Quando ele entra aqui, ele está dizendo aqui, continue, continue. Continue perguntando. Volte para o while. Ele está dizendo, volte para o while. Isso é um recurso que a gente tem nos loops. E ele está lá rodando o programa, não parou. Ah, vou botar 10 aqui. Pronto, acabou o programa. Parou de rodar. Por quê? Porque 10 é maior do que 0. Então ele não entra no continue. Ele vai para o else. E depois ele dá um break. Ele para. Ele para de perguntar. Mas agora tempo. Qual o valor da variável tempo agora? 10. Eu forcei com que a variável tempo não tivesse um valor negativo. Então, tanto continue quanto break são novas, digamos assim, palavras reservadas, né? Palavras-chave, keywords, que a gente está introduzindo agora para vocês. O continue, ele vai dizer para o Python para ele ir para a próxima iteração do loop. A próxima iteração do loop aí é o próprio while true. E o break, por outro lado, vai dizer para ele parar o loop. Certo? Antes de você finalizar todas as interações. Por exemplo, você pode dar um break aqui
mesmo que você não tenha finalizado todas as interações. Você pode dar um break aqui, ó. Você, por exemplo, aqui não mandou ele fazer 30 vezes, aqui fica mais fácil. Que a gente não mandou, não foi? 300. Eu vou fazer assim, se eu quiser, ó. Se I igual a 10, break. Acabou-se. Parou aqui, ó. Parou no 9. Por quê? Porque ele não fez as 300. E era 1, e era 0, né? 0 é 10, não. Se 0 isso é falso, ele imprime. Aí ele continua. E é 2. E é 1, desculpa. 1 é igual a 10, não. Ele imprime. Imprime o 2, o 3, o 4, 5, 6. Imprimiu o 9. Aí ele vai para e vai ser 10, né? Automaticamente aqui por causa dessa estrutura. E é 10. 10 é igual a 10 é. O que ele está dizendo? Break, 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 break. Tchau. Fechou. Não imprime nem o ida igual a 10. Entendeu o break aí? Se eu dissesse continue, eu tava dizendo o que aqui? Nada. Se eu botasse aqui em vez de break, um continue, não tô fazendo nada. Vou rodar as 300 vezes. Você está apenas dizendo, quando ele for 10, continue. Ele já ia continuar, é desnecessário. Tem que ter cuidado o uso desse continue. Pode ser necessário em alguma lógica sua, mas não é tão comum. O break é mais. Quando você quer interromper esse laço de alguma maneira, né? Então aí a gente pode continuar a interação, né? Se o tempo for menor do que 0, a gente pode parar. Beleza? Por exemplo, eu falei de redundância, não foi quase agora? Do continue. Se a gente observar esse código aí, ele está um pouco redundante, né? Porque eu não preciso desse continue aqui. Veja, posso dizer while true, né? E dizer tempo vai ser bem convertendo, né, o valor que vem do input, e dizer quantos anos de estudo você tem. Ok. Aí ele vai dizer assim, eu só vou parar se ele me der um valor válido. Então eu vou perguntar, pergunte, quantos anos de estudo você tem? Se ele me der um valor menor do que 0, eu não vou mandar ele continuar, não. Ele já vai continuar, não é while igual a true. Enquanto while for true. Enquanto true passa. Então ele sempre vai ser true essa condição. Eu estou forçando isso aqui. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer, se tempo for maior do que 0, aí sim eu mando parar. Porque eu sei que ele colocou um tempo válido. Entendeu? Tempo igual a 1. Ok, pare. Pare o while. Até porque se eu não fizer um break aqui no meio, esse camarada nunca vai parar, né? Até enquanto existe memória e energia. Certo? E aí você pode começar a brincar aqui, while com for, e dizer, por exemplo, ó, faça um for em que vai variar no range aí de tempo vezes. Ou seja, tempo, o valor que o usuário colocou, né? E vai ter um for aqui. E eu posso botar aqui, imprima. Lembra que aqui é porque eu não quero usar o valor, né, do índice, que eu posso chamar de i. Ah, só um detalhe, tá, galera? Isso aqui é um padrãozinho a gente chamar de i. Mas poderia ser j, l, a, índice, Tiago,
Maria, o que você quiser. Mas é óbvio que você vai fazer algo que faça sentido, né? Então, você pode imprimir aqui a palavra cachorro. Tempo vezes. Vamos rodar. Quantos anos de chute você tem? Se eu botar aqui, ó, menos 10, ele vai me perguntar de novo. Por quê? Tempo, menos 10, é maior do que 0? Não. Se não é, continue o while. Na realidade, ele vai sempre continuar o while. Agora, se eu boto um 10 aqui, ó, 10 é maior do que 0. Break, break, break. Saia do while. Saio, quebre o código e continue aqui, ó. Aí quando chega aqui, ele diz, faça um for que vai variar tempo vezes. Como o tempo é igual a 10, ó, tá aqui, vai fazer 10 iterações aqui. Então eu imprimi o cachorro 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Show? A gente pode continuar brincando aqui com o que a gente já aprendeu, tá? Não. Uma nova célula aqui. A gente pode, por exemplo, definir funções. Eu vou criar uma função que normalmente a gente chama de função main, que é a função que inicializa um programa. E dentro da função main, eu vou criar uma função eu ia chamar de print, mas eu vou chamar essa função de chamar de eu vou chamar uma função aqui que ela vai imprimir na tela. Vou chamar essa função de cachorro. Vai imprimir a palavra cachorro. Só que essa função cachorro, ela não existe ainda. A gente vai criar. Certo? A gente vai criar. Antes de criar essa função, antes de chamar ela, eu vou criar ela aqui. Então eu vou criar, como é que eu crio uma função? Do jeito que eu quero criar main, né? Def cachorro, que vai receber um valor n. O que é esse valor n? Esse valor n aqui que cachorro vai receber, eu estou criando essa função cachorro. É a quantidade de vezes que a palavra cachorro vai ser impressa. Tá? Então eu vou botar aqui, faço um for, sem se preocupar aqui, em range, n vezes, dois pontozinhos, lembra do dois pontos para indentar aqui, e imprima a palavra cachorro. Entenderam? Eu tenho uma função chamada, eu vou chamar até assim, imprimir underline cachorro. Quantas vezes? N vezes. Então você vai fazer um for que vai rodar N vezes, que eu vou, esse N é o usuário que vai dizer quantas vezes. N vezes e vai imprimir a palavra cachorro. Então essa é a minha função, imprimir cachorro. Certo? Eu também tenho uma função que é obter número. Eu vou criar aqui uma função que vai ser chamada de obter um número, que é exatamente o número de vezes. Como é que é essa função? Eu vou chamar essa função do usuário. Certo? É mais ou menos o que a gente vai fazer. Enquanto com W maiúsculo não, né? Enquanto true, eu vou pedir ao usuário um valor que vai ser o quê? Usuário, me diz aí quantas vezes você deseja imprimir a palavra cachorro. Como isso vai ser um inteiro, né? Essa é a quantidade de vezes, eu vou trabalhar em uma interação, é um valor, um número inteiro.
eu vou converter o que o usuário digitar para inteiro. Então, n vai ser esse inteiro. Aí eu vou dizer, n é isso. Veja que eu estou dentro do while. Se... nem precisa, né? Se n for maior do que 0, ou seja, se ele botou um valor válido, né? 0 não, né? No caso aqui eu vou botar maior do que 1. Vou considerar maior do que 1 para imprimir só uma vez, né? Seria mais simples eu imprimir o nome cachorro só uma vez. Se n for maior do que 1, olha a função n, retorne n. Eita, bagunçou, vamos entender. Isso é uma função, galera, que eu estou criando, chamada obter número. Não tem nenhum parâmetro recebendo. O que é que ela faz? Ó? Ela tem um while true aqui, enquanto verdadeiro, você vai fazer o quê? Você vai dizer, pegue um valor de n. Se n for maior do que 1, retorne esse valor de n. Por exemplo, se n aqui, o valor que eu digitar for 10, retorne 10. Ou seja, essa função vai retornar o valor 10. Se eu botar o valor menos 1, ou 0, ou menos 10, ou qualquer valor menor do que 1, ou até mesmo o valor 1, ele vai chegar aqui e vai perguntar, n é maior do que 1? Não, n é 1 ou é 0. Então ele não vai retornar ninguém. Ele vai dizer o quê? O while true, continue aqui perguntando. Na hora que eu botar um valor maior do que 1, ele vai dizer retorne n. Aí ele sai do while também. É quase como se fosse um break aí, né? Você pode até dizer break e retorna n. Ou seja, nem precisava, mas faria a mesma coisa. Certo? Então, veja que eu tenho 3 funções. Uma main, que eu vou iniciar. Uma que vai obter o número do usuário. E outra que vai imprimir o nome cachorro. Certo? Mas o que é que eu queria desde o início? Na verdade, eu queria isso. Imprimir, underline, ele já botou ali, ó, imprimir cachorro. Só que imprimir cachorro, ela precisa, aqui, ó, de um valor. Eu quero imprimir cachorro quantas vezes? N vezes. Eu tenho que dizer isso aqui, ó. Então, quando eu vou chamar a função imprimir cachorro, eu tenho que passar quantas vezes? Eu posso botar aqui um valor 10, mas eu não quero passar um valor fixo. Eu quero pedir ao usuário. Certo? Então, eu quero pedir o usuário. Então, para eu pedir o usuário, imprimir cachorro. Aqui eu vou imprimir quantas vezes? N vezes. Por exemplo, se eu passar um 10 aqui. Só que aí eu tenho que chamar a função main, né? Ó. Aí a função main, ó. Veja que eu tenho aqui, gente, 3 funções. Só isso aí não faz nada. Eu vou rodar. Ó. Faz o quê? Faz nada. Só criar as funções. Agora, main. Agora que tem algum código. Só criei funções aqui. Criei 3 funções. Mas não chamei nenhum, não fiz nada. O que é que eu estou chamando aqui? Main. Main quem? Chama main. Então ele vem para cá, ó. Essa função main. Quando ele chega na função main, a função main chama a função imprimir cachorro. E a função main chama a função imprimir cachorro passando o valor 10. Então ele vai para onde? Para cá. E n é quanto? 10. O que é que ele vai fazer dentro dessa função imprimir cachorro? Faça um for, um para, né? Um valor aqui não definido, a variável, numa escala, num range de 10. N igual a 10. Nesse caso aqui ele vai imprimir cachorro. Ele vai imprimir esse código aqui 10 vezes. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aí. Pode contar. Mas eu não aqui foi só para praticar o uso de funções, tá, gente? É a mesma coisa que está se fazendo aqui, só para praticar. Mas eu não quero definir um valor fixo. Eu quero pedir ao usuário. Então, dentro desse cara aqui, ao invés de você botar um valor fixo, peça o que a função obter número vai ter. Vai retornar. Chame a função obter número, porque a função obter número vai fazer o quê? While true. N. Quantas vezes você deseja imprimir a palavra cachorro? Vai para N. Se você botar um número negativo, 0 ou 1, ele não vai entrar nesse if
e vai continuar o while true aqui, rodando até você botar um valor válido. Aí você vai dizer assim, beleza, eu tenho 10. 10 é maior do que 1, retorne o 10. N é 10, N é maior do que 1, que é 10, 10 é maior que 1, então eu retorno 10. Na hora que eu retorno 10, quem chamar essa função, quem tiver chamado essa função, vai receber o valor 10. Então, obter, ó, número. O que é que eu estou fazendo aqui? Quando eu chamo a função main, ela chama imprimir cachorro. Só que antes de chamar imprimir cachorro, agora, ela chama aqui o obter número para receber um valor e esse valor ser passado como parâmetro para a função imprimir cachorro. Então, quando ela chamar obter número, ela vem para cá. While true, true, ok, verdade. Entra aqui, pede o usuário vai botar um valor. Se botar um valor 0, 1, negativo, ele vai dizer aqui é menor do que 1, não é maior do que 1, é 0, 1 ou negativo, vai continuar o while true até você botar um valor válido. Quando você botar um valor válido, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí você vai retornar esse valor. Umas vezes retornado esse valor, essa função obter número, ela está retornando esse valor. Aí vai vir para cá. Aí ele vai imprimir, aí ele vai chamar cachorro com um valor que foi retornado. Veja que agora o valor que está retornando aí, da função obter número, não pode ser um valor menor nem igual a 1. Vai ter que com certeza ser maior do que 1. Porque ele só vai sair desse laço aqui quando você botar um valor maior do que 1. Vamos rodar? Quantas vezes você quer imprimir a palavra cachorro? Quero imprimir menos 20 vezes. Quantas vezes você quer imprimir a palavra cachorro? 0 vezes. Uma vez. Ele vai ficar me perguntando, gente. Menos 2. Menos 50. Ele vai ficar me perguntando. Sempre porque ele não vai retornar. Esse valor não vai ser verdadeiro, essa condição. Não vai entrar aqui nesse retorno N. E ele vai voltar para o while. Quando ele volta para o while, olha a condição do while. Qual é a condição do while? Não tem condição aqui, é true. Obrigatoriamente. Ele vai ficar perguntando. Quando eu boto um 10... Opa, peraí. Aí, ele retorna o N, que é 10. O 10 é atribuído aqui ao parâmetro de imprimir cachorro. É passado por valor desse N aqui. Esse N daqui não tem nada a ver com esse, tá? Vou até mudar essas variáveis. Nem precisa mudar, mas são variáveis diferentes. Vai imprimir aqui quantas vezes agora? N vezes. Roda de novo. 50. 50 vezes. Se quiser contar, fica à vontade. Beleza, galera? Estamos perto aí. Um conceito importante é o uso de listas, estruturas de dados, né? Eu vou deixar para trabalhar mais na próxima aula, mas em Python você tem dados estruturados que são listas, dicionários, tá? Entre outros que a gente vai falar mais à frente, mas eu já posso trazer para vocês aqui um pouco mais, né? A gente continua na próxima aula, mas um pouco mais de listas e que você vai trabalhar bem entre listas e iterações, né? A gente tem, por exemplo, que eu posso dizer aqui, ó, x é igual a uma lista de, por exemplo, valores. Por exemplo, vou chamar aqui de alunos. Você tem aí João, José, Maria. Então, isso é uma variável alunos que tem todos esses valores e você pode acessá-los. Certo? Paulo.
Rodei. Alunos tem isso aí, ó. E olha que interessante. Você pode acessar, a gente vai trabalhar isso mais na próxima aula, os elementos dessa lista, alunos, através de índices. Olha, imprima alunos, índice 0. Veja que eu estou usando colchetes para representar listas. Tá? Então, alunos, isso é a lista de alunos. E eu tenho que separar cada elemento da lista, cada item da lista por uma vírgula. E aqui pode ser texto, pode ser números, pode ser um conjunto de objetos quaisquer em Python. Tá? Então você pode imprimir, por exemplo, imprima a lista alunos, índice 1. Olha que interessante. Se eu rodar isso aqui, índice 0 é João, índice 1 é José, porque em Python, e como nas maioria das linguagens de programação, você tem os índices de uma lista, né, sendo inicializados por 0. Beleza? Então, você poderia sair aqui imprimindo, e aí você já deve estar imaginando, porque você vai imprimir um por um. Você deveria estar fazendo o que aí? Uma iteração para imprimir os elementos dessa lista. Próxima aula a gente vai trabalhar com isso. Então veja, ó. Se por acaso eu tentar imprimir alunos 5, ele imprime os 5, mas esse não existe. Ele vai dar um erro aqui. Índice da lista está fora, né, do range aqui, out of range. Beleza? Você pode imprimir isso aqui, imprimir alunos. Então ele imprimiu aqui, ó, cada elemento, e ele imprimiu a lista alunos, ó. O objeto dessa lista aqui foi impresso, para você conhecer todos os elementos. Eu quero saber quem são os elementos que estão na lista de alunos, né? Você coloca aí. Então, por exemplo, você poderia ter apóstolos. Você teria aqui também, né? João, Pedro, Tiago, tem Judas, era o Zelote, né? Era não, sem ser os Iscariotes. Judas, não tô lembrando aqui agora se era o Zelote que chamava, né? Tem Tomé, tem... Eita, que eu tô ruim de apóstolo. Natanael, né? Eu não lembrar dos 12 agora não. Então você roda aqui, se você quiser. Você também poderia imprimir print apóstolos. Certo? Próxima aula a gente trabalha mais com listas, tá, gente? Já está no finalzinho para não ficar tão prolongado, né? Isso é um curso de noções de programação em Python, então na aula de hoje foi só a questão de laços de interação, os loops. Trabalhando mais com for e com while, beleza? Então, galera, valeu, um abraço, até a próxima, que Deus abençoe vocês. Fui!